Esposas e Filhas, o último romance da escritora inglesa Elizabeth Gaskell, foi publicado em partes através de uma publicação seriada na Inglaterra, no século XIX, entre 1864 e janeiro de 1866. A escritora morreu em 1865, faltando escrever apenas o último capítulo, que a gente conhece porque, na parte final do livro, o editor da Elizabeth Gaskell faz o resumo daquilo que ela havia planejado para terminar Esposas e Filhas. Assim a gente sabe qual é o destino perfeito dos personagens. Esposas e Filhas, quanto mais eu pensei a respeito do livro depois que eu terminei de ler, mais ele me parece ser um daqueles romances em que a ação depende totalmente do caráter, do temperamento dos seus personagens. Existem aqueles romances em que muitas vezes a ação vem mais de uma série de coincidências do que com o tipo de atitude e o tipo de pessoa que são os personagens do livro, né? Especialmente os protagonistas. Mas no caso de Esposas e Filhas, eu fiquei reparando que a ação vai ser determinada realmente pelo tipo de pessoa que habita a história aqui, essa região de Hollingford, que é uma cidade mais para o interior da Inglaterra vitoriana, que as ações então vão ser consequência daquilo que os seus personagens são, do tipo de pessoa que eles são, tanto os homens quanto as mulheres. Esposas e Filhas é um romance que vai tratar essencialmente de relações familiares nessa região de Hollingford. Questões de classe também, e isso aparece em outros romances da Elizabeth Gaskell e de outros autores ingleses do século XVIII e do século XIX, e até no começo do século XX, e que se concentra, a gente pode dizer, naquilo que está no título, em Esposas e Filhas, ainda que você tenha vários personagens masculinos de peso aqui dentro também. Eu anotei aqui algumas coisas, e uma coisa que eu achei, e que aí eu cheguei a essa conclusão de que a ação do livro ela é determinada pelo caráter dos personagens, ou seja, acontecem aqueles determinadas peripécias dentro do enredo. Por que o personagem tal se comporta dessa e daquela maneira? Não é uma coincidência, né? Aqueles episódios da vida de cada figura vão ser consequências das decisões que eles tomam, das escolhas que eles fazem, do seu temperamento, enfim, das suas personalidades, né, do seu caráter. E dessa forma eu fiquei me dando conta de como os personagens de Esposas e Filhas são bem elaborados, são bem delineados. E embora a gente fale muito disso, né, a propósito de outros livros que eu já falei, mas sempre me chama a atenção quando o autor ou autora, no caso aqui uma autora, se coloca numa situação que seria muito fácil ela exagerar, ou para um lado ou para o outro. E ela se mantém naquele equilíbrio, né? Naquele ponto-chave em que ela não transforma a figura nem numa caricatura e nem numa figura assim incoerente para lhe dar complexidade. Porque isso também pode ser um perigo de um escritor menos hábil. Às vezes ele não quer fazer uma figura plana. A figura plana de quem falou, o escritor e crítico literário Foster, né? No seu livro Aspectos do Romance, quando ele fala que há figuras planas e figuras redondas, né? Personagens planos e personagens redondos. Os personagens planos são aqueles personagens simples, que você pode definir em uma ou duas palavras. Eles se comportam sempre daquela forma, do início ao fim do livro. E os personagens redondos são aquelas figuras mais complexas, tridimensionais, como a gente diria, aquelas figuras de carne, de osso, de sangue, que você percebe que são mais próximos daquilo que você conhece, né, no dia a dia das pessoas, dos seres humanos. E aí, quando às vezes um autor tenta fazer isso, criar uma figura redonda, uma figura com complexidade, ele pode cair na incoerência se ele não for um escritor talentoso, não for hábil, ou não estiver nem inspirado, digamos, que às vezes o escritor é até talentoso, mas ele não acertou naquela vez. E eu fiquei observando algumas figuras aqui, que a Gaskell não caiu nessas armadilhas.
Aquelas figuras que teriam tudo para ser uma caricatura, né? Certos personagens, como a senhora Kirkpatrick, que depois se torna a senhora Gibson, ela seria facilmente uma caricatura. Quem lê o livro vai saber por quê. Mas não cai na caricatura. O Sr. Humbley também, que poderia facilmente ter descaído para uma caricatura, ele não é uma caricatura. E uma figura como a Cynthia, por exemplo, a filha da senhora Gibson, né? Que começa o livro como senhora Kirkpatrick, que depois se casa com o Dr. Gibson e se transforma em senhora Gibson. A filha dela, do primeiro casamento, a Cynthia, ela não é uma figura incoerente, é uma figura complexa. É aquilo que o Forster chamaria de um personagem redondo. E eu confesso que, embora a Cynthia esteja longe de ser a minha personagem favorita aqui, ou de ser uma personagem com a qual eu concordo com a maioria das atitudes, eu não consegui detestar a Cynthia. Ela tem alguma coisa da melhor personagem feminina, no meu entender, personagem jovem feminina do Dickens, que é a Stella. E provavelmente é por isso que eu não consegui detestar a Cynthia. Entre os personagens que eu queria destacar, como eu estava falando de personagens bem construídos, a gente tem a senhora Kirkpatrick, depois a senhora Gibson, a gente tem o Sr. Humbley, a gente tem a Cynthia, a gente tem o Dr. Gibson e a sua filha, a Molly Gibson, que é praticamente a protagonista da história. A gente tem os filhos do Sr. Humbley, o Osborne e especialmente o Roger. São praticamente esses personagens nos quais a Elizabeth Gaskell vai se concentrar e mostrar realmente como a ação do livro, os episódios, as peripécias, serão consequências do comportamento, do modo de vida, do temperamento, do caráter ou falta de caráter dessas figuras principais, ainda que você tenha algumas figuras menores que também vão determinar a ação, né? Vão levar inclusive a consequências bastante difíceis aqui dentro e até dolorosas para figuras como a Molly, por exemplo. Como a senhora Goodenough, que é uma senhora que mora nessa região de Hollingford, que é uma fofoqueira, né? E é um livro também que chama a gente pro nunca devidamente execrado pecado da língua, né? Como as pessoas podem fazer tanto mal difamando os outros. Quão mal, quanta malícia e quanto sofrimento, né? Elas podem provocar simplesmente porque falaram demais. Porque tiraram deduções, inclusive, de coisas que elas viram que não eram verdadeiras. O que mais que eu coloquei aqui? Aí eu quero comentar rapidamente, eu comentei sobre a Cynthia, né? Que é uma figura que não cai na incoerência. Você pode não concordar, como eu não concordo com algumas coisas que a Cynthia faz, mas ela é dentro do seu caráter, da sua personalidade. Ela é uma figura complexa e que se comporta, entre aspas, com coerência, mas não é uma figura mal construída. A gente percebe os seus avanços e recuos e por quê, à medida que a gente vai descobrindo mais sobre ela. Por que ela se comporta assim? A gente tem o Dr. Gibson, que faz um interessante contraste com o outro pai da história, né? Que o Dr. Gibson é o pai da Molly e se torna o padrasto da Cynthia, né? Quando a senhora Kirkpatrick se torna a senhora Gibson, né? A segunda esposa do Dr. Gibson, se torna madrasta da Molly e continua atrás da Cynthia, né? Que estava numa escola fora do país para morar com eles, né? A Cynthia vem morar com eles e se torna a enteada, né? A filha adotiva do Dr. Gibson. E o Dr. Gibson também é uma figura interessante e faz um contraste com o Sr. Helen, né? O pai do Osborne e do Roger. O Sr. Gibson é temeroso das emoções, né? Temeroso das cenas sentimentais. Ele não é um homem assim carinhoso, né? E isso é uma coisa até a se lamentar por causa da filha dele, né? Da Molly, que gosta tanto do pai. Que inclusive tem um momento do livro que ele se comporta de uma maneira que eu acho assim até um tanto injusta com a filha dele, porque a gente sempre espera que a pessoa que realmente nos conhece acredite em nós, né? E eu acho até uma cena um pouco chocante dentro do livro. E a gente tem o Sr. Hunley, o pai do Osborne, né, e do Roger, que faz o contraste com o Dr. Gibson. Aquilo que o Dr. Gibson tem de controle, né, de não ser um homem sentimental, não ser um homem dado a falar aquilo que lhe vem à boca,
acontece com o Sr. Hanley, né? É o contrário. Ele é aquele homem que diz exatamente aquilo que ele está sentindo e aquilo que ele está pensando. Nem sempre isso é bom. Agora, o Sr. Hanley tem uma grande qualidade, né? Você sabe exatamente onde você está pisando quando lida com ele. E o Dr. Gibson, ele guarda mais as coisas. Então, nem sempre você sabe exatamente qual é a dele, vamos dizer assim. Ele é mais realmente levado por uma contenção, né? Por um desagrado mesmo que o Dr. Gibson tem, né? Por cenas sentimentais, né? Por coisas assim muito melosas, ainda que ele não seja um homem ruim. E nem especialmente severo, ele tem até um certo humor, mas ele é controlado. E já o Sr. Henley, ele é aquele homem assim que ele realmente se abre, ele fala muito e ao mesmo tempo ele demonstra logo quando gosta de alguém e demonstra logo quando não gosta. Então ele é espontâneo, o que nem sempre é bom, né? O que nem sempre é cortês e delicado com os outros, mas ele é aquela pessoa que, quando você encontra na vida real, eu conheço algumas pessoas assim, você sabe exatamente em que terreno você está pisando com ele, né? Com esse tipo de pessoa na vida e no caso, com esse personagem, o Sr. Henry. Também há contrastes, assim como há entre esses dois pais, entre os filhos, né? A Molly, ela, para mim, só peca como personagem no sentido de que às vezes ela é muito passiva. Eu acho. Fiquei suspeitando se a Gaskell não estaria entrando mesmo dentro daquele modelo da figura feminina protagonista, né, dos romances vitorianos, em que as grandes virtudes de uma figura assim são docilidade e às vezes até passividade. E esse toque passivo, né, essa atitude passiva em certas partes do romance aqui por parte da Molly me incomodaram. Momentos em que eu acho que ela devia se revoltar. E aí a gente tem a meia-irmã dela, né, que é a Cynthia, que apesar de não ser uma figura que a gente possa aprovar, ela é uma pessoa que, quando a mãe, né, a mãe dela, Cynthia, e madrasta da Molly, faz algumas coisas que são realmente reprováveis e que mereciam que a Molly se revoltasse e a Molly ficar quieta, a Cynthia toma a frente, né? E usa de sarcasmo e usa de ironia. Às vezes a mãe dela nem entende, né, a senhora Gibson, porque ela é uma mulher astuta, apesar de não ser muito inteligente, mas ela às vezes não entende que a filha está fazendo sarcasmo com ela, né? Está usando de ironia com ela, porque a Cynthia é mais inteligente. Agora, se a Cynthia, né, digamos, tivesse a força moral e o caráter, né, a coragem moral da Molly, ela certamente seria uma figura admirável. Para ser, de repente, até a figura de primeiro plano aqui. Porque ela tem toda aquela atitude de não aceitar certas coisas passivamente aqui, né, por parte da mãe, especialmente. E ela tem um grande respeito pelo padrasto, né, pelo Dr. Gibson. Ela fica querendo que ele continue gostando dela, né? E isso a incomoda quando ela vê que tá ficando visível que ela não tem a força, né, e não tem a coragem moral que deveria ter. Mas ela tem esse lado que eu gosto muito, de reagir diante das injustiças. E a Molly não. Ao mesmo tempo, a Molly seria uma personagem que eu iria gostar mais, embora eu goste dela, porque ela tem coragem moral, ela tem força moral. O que eu estou chamando de coragem moral? Que qualidade é essa que eu acho que até anda em desuso, né? Fora de moda. É você fazer aquilo que é certo, mesmo a um custo pessoal. E a Molly frequentemente atravessa situações aqui, não porque ela não tem caráter, mas porque alguns dos personagens com os quais ela se importa tomam atitudes questionáveis e ela tenta ajudar essas pessoas, né? Então, se a Molly, com toda a coragem moral que ela tem, que é admirável, fosse menos passiva, fosse um pouco mais como a Cynthia, ela também ganharia. E aí eu fiquei pensando, né? Depois que eu tinha terminado de ler o livro, eu não pensei isso durante a leitura, foi só quando eu terminei. Se você juntando a ousadia, né, a perspicácia de uma, a ironia de uma, a pronta reação contra a injustiça de uma, com a força moral, o caráter, né, a coragem moral da outra, você teria aquela heroína assim, 10, né? Ou seja, se você misturasse as duas, né, as duas meia-irmãs, a Cynthia e a Molly. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Em todos esses contrastes que o livro estabelece. Os contrastes entre os pais, os contrastes entre as filhas,
Contrastes também, embora em menor grau, me parece, entre o Osborne e o Roger, né? Também é um livro que eu acho que deixa insinuado o quanto a educação ou a falta de educação, né, pode fazer mal ao adulto, porque a Cynthia não tem coragem moral, ela não tem força moral que a Molly tem, mas a Cynthia, ela realmente, ela diz isso, e com razão, em mais de um momento dramático do livro, que ela foi muito jogada pela mãe, né? Depois que o pai dela morreu quando ela era bem pequena, a senhora Gibson, na época a senhora Kirkpatrick, sempre foi uma mulher extremamente egoísta, extremamente egocêntrica, então ela sempre achava uma desculpa para deixar a garota no colégio interno, para deixar ela hospedada com a família X ou a família Y. Ela nunca trazia a menina nesses anos cruciais, entre os seus 7, 8 anos até os 17, 18, 19, para viver com ela, com a mãe, né? Então, quando a Cynthia diz que os momentos em que ela mais precisou de uma mãe para aconselhá-la, para ajudá-la, para dar a ela o aconchego, a proteção, a segurança que ela necessitou, a mãe falhou com ela, ela está certa. E aí eu fiquei pensando nisso. Enquanto, às vezes, em certos aspectos dos personagens aqui, a falta de educação no lar mesmo contribuiu para a má formação do caráter de alguns personagens, eu acho que o livro mostra isso. E não só a falta de educação, né, a falta de formação, a falta de ligação entre mãe e filha, no caso aqui da senhora Gibson e da Cynthia, mas às vezes uma educação excessivamente carinhosa por um lado, né? O Sr. Hanley, por exemplo, em relação aos filhos, e um pouco a senhora Hanley também. A forma como ele sempre foi mais condescendente e mimou mais o filho mais velho, né, o Osborne. E sempre disse, a mãe também dizia isso, ainda que de uma forma mais carinhosa, que o mais novo, né, o Roger, era aquele rapaz mais lento para aprender as coisas, com mais dificuldades. Então eles nunca esperaram muito do Roger, mas mimavam, me parece, e elogiavam demais o primogênito, né, o Osborne. E a gente vai descobrir, à medida que os rapazes crescem, que isso também não foi bom.